Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muitas cidades, a gente sabe, começaram a fazer a flexibilização das medidas restritivas. Foi assim em São Paulo nessa semana. O governo anunciou estabelecimentos, por exemplo, que não tem mais restrições de horário, de ocupação, de capacidade de público. A gente vai falar agora sobre os possíveis reflexos dessas medidas por todo o país. Vamos conversar ao vivo com a médica infectologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, doutora Carla Domingues, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender e conversar com a gente ao vivo aqui na CNN. Doutora, bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jara. É um prazer estar falando com vocês novamente. Doutora, como é que a senhora está acompanhando essas flexibilizações feitas em São Paulo, mas também em várias outras regiões do nosso país, conforme a variante Delta também avança em várias cidades? A gente ontem, inclusive, teve imagens das praias bastante movimentadas no Rio de Janeiro, onde a cepa indiana parece ser predominante. Roberta, diante da diminuição de casos e o avanço da vacinação, acho que seria muito difícil continuar ainda com medidas restritivas muito fortes, né? Porque a gente precisa que a economia volte a circular, as pessoas estão desempregadas, precisa que o comércio volte a funcionar. Então, neste momento, o que a gente precisa? É realmente ter uma vigilância, uma inteligência epidemiológica que possa acompanhar se essa abertura, né, vai conseguir fazer com que nós tenhamos aumento de casos. Então, precisamos ter indicadores que possam medir rapidamente se essa abertura vai impactar no número de doença. Nós temos monitorado só óbitos, né, ou internação de casos graves. Então, é preciso ter outros indicadores que sejam mais sensíveis para detectar imediatamente essa mudança de comportamento, né, da aceleração de casos, para que se possa voltar a propor novas intervenções, como outras restrições. Mas, nesse momento, o que a gente precisa é uma vigilância epidemiológica capaz de detectar essas mudanças, caso elas venham a ocorrer. Bem, doutora, a gente tem inclusive um dado do Ministério da Saúde apontando que mais de 8 milhões de brasileiros ainda não foram tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma coisa que a gente já entendeu é que a vacinação é de fato um pacto coletivo, depende de todo mundo para que a gente possa arrefecer a pandemia. Paralelamente a isso, existe algum risco com essa flexibilização, levando em conta que muitas pessoas, umas, até a gente pode entender os motivos, mas eu creio que a maioria se esqueceu ou por até uma responsabilidade não foi tomar a segunda dose da vacina. Isso pode trazer algum tipo de risco, de problema? Sim, nós precisamos ter a maioria da população vacinada. Nós estamos já identificando que mesmo com essa variante Delta, né, pessoas vacinadas com 2 doses ainda têm risco de adoecer e elas, infelizmente, ainda transmitem a doença mesmo estando vacinadas. Então, neste momento, nós precisamos garantir que a maioria das pessoas estejam devidamente vacinadas para que a gente possa diminuir a circulação do vírus e evitar que essas pessoas já vacinadas sejam contaminadas. Então, como você disse, tem que ser um pacto coletivo. Não adianta a gente vacinar um grupo bem vacinado e outro grupo não ficar vacinado, porque a gente vai estar dando condições não só dessa cepa Delta circular, mas nós vamos dar condições de que possam surgir novas cepas, inclusive mais graves do que esta. Sim. Agora, doutora, várias partes do país começaram a vacinar adolescentes também, não é diferente em São Paulo. A senhora concorda com essa medida, enquanto é discutida também a aplicação da terceira dose em grupos específicos, como idosos e imunossuprimidos? Na realidade, o que nós estamos vendo, né? Uma campanha descoordenada, né? Nós não temos uma condução nacional. Infelizmente, nós estamos vendo ainda estados que estão vacinando a população de 30 anos, que essa é a população que tem risco de adoecer, ter complicações e óbitos. Então, antes de estarmos vacinando os adolescentes, nós deveríamos concentrar a vacinação nessa população, garantir que toda a população acima de 18 anos tenha 2 doses, para que depois a gente avançasse na vacinação dos adolescentes. É claro que aquele adolescente que tem uma comorbidade, né, ou uma situação especial, como as crianças autistas, ou que tem síndrome de Down, essas deveriam ser vacinadas. Mas, no geral, adolescentes de 12 a 17 anos deveriam esperar para ser vacinados depois que nós completássemos a vacinação da população acima de 18 anos, porque é essa população que está sob o risco de adoecer, ter complicação e óbito.
Doutora, por diversas semanas nós tivemos o desprazer de noticiar a ocupação dos leitos acima de 100%. Com o passar do tempo, isso tem caído e o sistema, principalmente público de saúde, tem ficado mais distensionado. Na opinião da senhora, deveria ter algum tipo de atenção ao sistema público de saúde à medida em que nós vamos aumentando ou melhor, diminuindo essas medidas restritivas na cidade? Pensar num acompanhamento paralelo, ou seja, você distensiona a possibilidade da abertura de comércio e, ao mesmo tempo, traz junto com isso o sistema público de saúde a ponto de ter a necessidade de atender as pessoas que possivelmente possam ficar doentes com a Covid-19? Então, Jário, como eu disse no início, nós precisamos ter a inteligência epidemiológica para que a gente possa identificar necessidades de aumentar leitos ou mesmo diminuir. Campinas está fazendo um excelente trabalho. Além de monitorar as internações, ela também monitora o aumento de casos de síndromes respiratórias, ela faz uma avaliação da positividade dos testes de PCR, ela faz uma proporção entre casos internados, de casos sintomáticos e casos positivos. Então, com isso, ela consegue identificar se entre 2 a 3 semanas está aumentando esses indicadores para poder sugerir restrições em determinados locais ou mesmo aumento de leitos. Então, o que a gente precisa nesse momento? É não ficar esperando que os serviços de saúde se esgotem para que a gente aumente essa capacidade de internação, que a gente tenha este monitoramento e esse acompanhamento rápido e que você possa identificar com o tempo a necessidade de aumentar leitos para evitar que na hora que tiver esgotamento não tenha mais capacidade de atendimento da população, que é isso que a gente está vendo, né? Quando chega no esgotamento do serviço de saúde, é aí que você vai propor as medidas restritivas, é aí que você vai propor o aumento de leitos. Então, nós temos que intervir antes de que isso aconteça para que a população não fique desassistida. Sim. Agora, doutora, qual que é a sua visão em relação à aplicação da terceira dose para grupos como idosos e imunossuprimidos também? A senhora acredita que isso já pode acontecer nos próximos meses? Haveriam doses para isso? O Ministério da Saúde fez uma aquisição muito importante para esse segundo semestre, então nós teremos uma maior quantidade de vacinas, muito maior do que a gente viu no primeiro semestre desse ano. Então, com um planejamento e uma organização dessa proposta, eu acredito que sim, né? Mas nós temos que pensar de novo de fazer um escalonamento. Não é possível vacinar todo mundo e nem ainda temos a informação se será necessário vacinar toda a população, a mesma população de 12 anos ou de 18 anos. O que nós temos hoje de evidência? Que os idosos, que as pessoas com comorbidade e possivelmente os profissionais de saúde, por estarem na linha de frente, tendo muito contato isso com a exposição ao vírus, este grupo deve ser vacinado. Então, o que a gente precisa nesse momento, Roberta? É fazer um planejamento de identificar qual é o grupo que tem o maior risco, né, de adoecimento, principalmente com essa cepa delta, né, mesmo estando vacinado e ainda podem estar tendo um aumento da internação. Então, começar a vacinação com os idosos acima de 90 anos, escalonando até chegar em 60 anos, depois o grupo com comorbidade e profissionais de saúde. E, neste meio tempo, né, avaliar se ainda haverá necessidade de vacinar as demais populações com uma terceira dose. Então, o que a gente precisa nesse momento? É um planejamento para identificar os grupos que vão precisar, neste primeiro momento, dessa terceira dose. Nós estamos conversando com Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização. Doutora, levando em consideração o fator da variante Delta aqui no Brasil, aquele número que a gente tinha quase como um número mágico de 70% de imunização da população para a imunidade de rebanho, ele ainda é relevante, ou precisa que seja maior por conta da alta taxa de transmissão que essa variante tem? Jário, eu acho que assim, ainda nós não temos condições de avaliar se esse número, né, que foi pensado pelos modelos matemáticos, se ele vai funcionar na prática, de pensarmos que vacinando 70% da população, esse vírus vai diminuir a circulação de tal ponto que ele não vai ser mais considerado um problema de saúde pública. Infelizmente, nós estamos vendo com a variante Delta, né, mesmo pessoas vacinadas com esquema completo ou mesmo com esquema incompleto, ainda adoecendo. E pior,
elas ainda tendo capacidade de transmitir a doença. Então, eu acho que neste momento, o nosso objetivo vai ter que ser vacinar a população para diminuir gravidade, hospitalização e óbito. E depois que nós tivermos a população devidamente vacinada, avaliarmos se a gente vai ter a capacidade de ter essa proteção de grupo, que infelizmente nós ainda não temos uma luz, né, no final do túnel dizendo que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo nós temos indicadores que mostram que uma população devidamente vacinada, você diminui internação e casos graves. Então a gente não pode perder de vista isso nesse momento, Jairo, que esse é o nosso objetivo, né? Não é atingir a imunidade coletiva, a imunidade de grupo, mas vacinar o maior número de pessoas para diminuir gravidade, hospitalização e óbito. Tá certo. Doutora Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização. Doutora, muito obrigada por mais essa entrevista com a gente aqui na CNN. Bom trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço, um bom dia para vocês. Bom dia.